de serenidade e lucidez. Frente a qualquer dificuldade, nós devemos desenvolver a habilidade de sustentar um estado de lucidez e serenidade para que nós possamos, da melhor maneira possível, resolver o que ali está para ser resolvido, aprender o que ali estiver sendo ensinado, regozijar com aquilo de bom que está acontecendo, ou seja, que nós possamos estar integralmente naquele momento presente, que nós possamos vivê-lo integralmente, principalmente sabendo que todas as coisas são impermanentes, então nós não temos controle sobre a duração de qualquer fenômeno. Então, o que nós podemos fazer é desenvolver a atenção plena e viver cada momento em sua integralidade e oferecer também em todos os encontros o melhor de nós, que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, possa de fato representar o que nós somos enquanto seres humanos. Então eu acho muito importante que a gente faça esse esforço no sentido de que a ação que nós fazemos realmente nos represente. Então, hoje, eu vou dedicar a maior parte do tempo para nós falarmos sobre o segundo passo da meditação, que é desenvolver Vipassana. Lógico que não há nenhuma pretensão de que isso seja um curso de Vipassana, mas, pelo menos, que nós venhamos a saber que à medida que nós desenvolvemos esse estado de atenção plena, serena e lúcida no momento presente, o segundo passo é o aspecto cognitivo, o aspecto de podermos reconhecer aquilo que está acontecendo e possamos interagir da maneira mais positiva e construtiva possível. Então, há várias maneiras de nós adentrarmos e explicarmos Vipassana. A minha intenção aqui, a partir do que nós vimos na aula passada, é simplesmente dar uma continuidade. Ok, no momento que eu estou totalmente ciente, lúcido no momento presente, totalmente sereno, com a minha atenção focada no momento presente, agora o que vem é nós vivermos esse momento presente e sabermos interagir com ele da melhor maneira possível. Então, é mais ou menos com essa ideia que eu vou conversar com vocês hoje, para que haja pelo menos um sentido de continuidade de Shamatha e Vipassana. E, obviamente, que a prática disso, treinar isso, requer muito tempo. Então, longe da pretensão de que em 2 encontros a gente possa dar um curso. Nós não estamos dando um curso, nós estamos simplesmente dando a vocês uma informação de como esses processos podem ser e o quão benéfico eles podem ser, principalmente na realidade que nós estamos vivendo hoje. Certamente que a ferramenta da meditação, para aqueles que a usam, certamente é uma ferramenta extremamente útil para que nós possamos ter uma maior lucidez sobre o momento presente. E a proposta que eu falei a semana passada foi como é que nós podemos, apesar de todas as dificuldades que estão presentes nesse momento, como é que nós podemos fazer desse momento um momento de grande aprendizado. E, principalmente, como é que nós podemos sair desse momento positivamente transformados. Então, a resposta disso de como eu saio dele positivamente transformado, é como eu o vivo no momento presente. Exatamente agora, no hoje. Com todas as informações, com toda a mídia, com tudo isso que está acontecendo, como eu consigo me manter no estado de serenidade e tentar elaborar ações produtivas e construtivas, sabendo que tudo é impermanente, então tudo isso que está aí vai passar. Nós não temos o controle de quando, mas certamente vai. Então, quando tudo isso terminar e nós voltarmos a conviver tão intensamente, socialmente, como nós vivíamos antigamente,
como é que nós vamos nos relacionar a partir de todo o aprendizado que nós tivemos dentro desse isolamento social, dentro de tudo isso que nós estamos vivendo. Mais que isso, talvez começar a perceber o que em mim pode ser ressignificado, o que na minha percepção de realidade, minha percepção das pessoas, das práticas de vida que eu tinha anteriormente, das rotinas que me eram tão, tão caras, vamos dizer assim, e de repente tudo isso me foi cortado e eu tive que me ressignificar e me recriar. Então, será que hoje, quando tudo isso terminar, mas já numa perspectiva a partir de agora, será que acalmou em mim toda essa ansiedade, a necessidade de estar sempre saindo, sempre socializando, sempre isso, sempre aquilo? Será que eu usei esse tempo para me reconhecer, para conhecer a mim mesmo? Porque, como eu falei na semana passada, não, um mês quase, né? Ixi, ah, meditar significa familiarizar-se. Basicamente é isso. Familiarizar-se com você no momento presente. Familiarizar-se com os sentimentos, familiarizar-se com os pensamentos, familiarizar-se com a percepção do seu entorno, enfim, familiarizar-se. Então eu acredito que nesse momento, de uma forma ou de outra, nós somos convidados a permanecer mais quietos, mais isolados, de uma maneira ou outra mais separados das nossas rotinas, dos nossos hábitos. E, de repente, isso pode ter nos oferecido uma oportunidade única, se nós estamos utilizando ela de uma maneira construtiva ou não, é fora o íntimo. Qual a motivação que eu teria de usar esse momento para observar se eu posso produzir coisas de outras maneiras, para que eu possa conviver comigo mesmo de outra maneira, uma vez que agora a maior parte do tempo eu estou passando comigo. É interessante olhar isso. E como que eu tenho produzido esse conhecimento, né? Também muitos de nós está trabalhando, né, a partir do home office. Então teve todas as histórias que a gente tentou mais ou menos elaborar de tudo que pode estar acontecendo hoje em dia nas casas, nos nossos lares, com as nossas famílias, todo mundo vivendo muito junto, né? E imagine que, por exemplo, o esposo e a esposa ambos estão trabalhando em home office, né? E as crianças estão tendo aula via internet, enfim, como mudou a nossa rotina, como tudo isso mudou. Nós definitivamente tivemos que nos recriar frente a tudo isso. Como foi esse processo de se recriar, de se ressignificar, de estabelecer novas rotinas naquele ambiente, né, que é a sua casa, sua família, né? Só que agora todo mundo está tendo que conviver intensamente, né? Então, veja que grande oportunidade a gente acabou tendo de nos recriarmos, de nos ressignificarmos. E eu acredito que como que a gente pode recriar, né, o nosso convívio. Então foram várias coisas que nós conversamos a aula passada, o encontro passado, e eu deixei então essa sugestão para que todo mundo refletisse sobre isso de uma maneira mais consciente, mais vivencial, mais tipo, deixa eu realmente agora prestar atenção como é que tem sido isso. E deixa eu sentar e meditar sobre isso, deixa eu ver como é que essas coisas se movem dentro de mim, né? Então, eu vou propor que a gente faça uma meditaçãozinha curta agora, só aquela de chegar, sentar, assentar, pertencer, né, ficar. Depois a gente vai conversar coisas e em algum momento no meio eu vou propor que a gente faça uma meditação um pouco mais longa, né, já trazendo um pouco o exercício de como que é essa transição, né, da shamatha para vipassana, né? Como que eu posso usar isso no meu dia a dia de uma maneira mais que eu possa absorver. Realmente, minha intenção é oferecer ferramentas que vocês realmente possam usar no dia a dia, né? Tá bom? Então, a gente pode sentar da maneira como vocês se sentirem mais confortáveis em casa.
E a gente vai fazer, é curta, só uns minutinhos, só para nós realmente possamos, vocês, né, cada um se organizou em casa de uma maneira, então vamos agora simplesmente absorver, né, esse lugar e ficarmos mais tranquilos nele, ok? Então, tendo encontrado uma postura que lhe ofereça uma experiência de conforto e bem-estar, no melhor de sua habilidade, tente permanecer nessa postura durante todo o exercício. Mas se por acaso houver algum desconforto, sinta-se à vontade de corrigir sua postura e encontrar um estado de conforto e bem-estar. Então, os primeiros minutos nós vamos dedicar simplesmente ao relaxamento. E para isso, ajuda se nós fizermos 3 respirações longas, gentis. Não precisa forçar, apenas faça uma respiração um pouco mais longa, que é normal. E ao exalar, solte seu corpo, relaxe ele, deixe ele ir se encaixando em si próprio. Use a exalação para fazer isso. E durante todo o exercício, nós vamos manter esse relaxamento, usando todas as exalações para ir soltando nosso corpo cada vez mais. Nós podemos imaginar que estamos escaneando nosso corpo, do topo da cabeça até as solas dos pés, braço e mão direita, braço e mão esquerda, sem deixar nenhum espaço, sem que nós olhemos para ele. E se houver algum ponto no nosso corpo que se apresente com algum desconforto, nós paramos ali, damos atenção a esse lugar, respiramos nesse lugar e os deixamos em uma experiência de conforto, relaxamento e bem-estar. Podemos dar especial atenção à nossa face. Vamos realmente, detalhadamente, relaxando a nossa face, começando pelo topo da cabeça, descendo pela testa, sobrancelhas, pálpebras, os olhos, as narinas, as bochechas, os lábios, as orelhas, a língua, maxilar, a nuca, o pescoço, os ombros. Então, damos especial atenção a essas partes. À medida que nós verdadeiramente relaxamos toda a nossa face, pescoço, o nosso corpo entende que ele está num processo de relaxamento. E siga assim até chegar à sola dos seus pés. Inalando, expandindo e exalando. Apenas observe que mesmo com o seu corpo totalmente relaxado, você não desfaz a postura. Sustentar a postura é uma prática de sustentar o estado de alerta. Nós devemos fazer isso. E também a cada exalação, vamos dar liberdade para que qualquer seja uma experiência de qualquer das emoções aflitivas,
nós demos liberdade para que elas possam se mover e partir através da exalação. Mas se qualquer uma quiser ficar, nós também acolhemos. Não há nada aqui a ser rejeitado, não há nada aqui para que possamos nos apegar e nem sermos indiferentes. Apenas notamos e damos liberdade. Inalando, expandindo e exalando. Gentil e carinhosamente para com você mesmo. Podemos também agora dedicar alguns instantes neste contínuo de relaxamento, neste contínuo de deixar ir toda e qualquer emoção aflitiva, preocupações, seja que natureza for. Mas também vamos dedicar alguns momentos de acolhimento. Vamos olhar para nós com profundo acolhimento. Vamos dedicar a nós bondade amorosa e compassiva. Façamos isso impulsionados pelo movimento gentil da respiração. Inalamos esses sentimentos da amorosidade, da generosidade. Na pausa, nós nos expandimos em nós mesmos. E na exalação, nós dedicamos isso a todos os seres, simplesmente aspirando que todos possam experienciar calma, paz, lucidez, serenidade. E assim, gradualmente e continuamente, vamos experienciando já um corpo mais relaxado, confortável, um ambiente mental mais lúcido, sereno. Nossa mente se torna luminosa, espaçosa. E o momento presente se torna um momento de acolhimento, gostoso de estar, de pertencer, de ficar. Também, com uma prática, podemos agora tornar mais vívida a nossa atenção. E para isso, gentilmente, vamos conduzir a nossa atenção às nossas narinas, de maneira que nós possamos vividamente experienciar todas as sensações do movimento da nossa respiração, observando o fluxo do ar da entrada
fluxo e temperatura, a sua trajetória, o preenchimento dos nossos pulmões, o nosso abdômen gentilmente se expande, nosso corpo se revitaliza e na pausa expandimos esse estado pleno de consciência presente no nosso corpo, no momento e tudo que constitui esse momento, seu entorno. Na exalação, o corpo relaxa, o abdômen contrai, os pulmões se esvaziam, a trajetória do ar, fluxo e temperatura na saída do ar. Vamos manter e sustentar essa atenção, essa experiência por 5 ciclos, sempre contando pela inalação. E agora, por alguns instantes, simplesmente deixamos que a nossa mente repouse em seu estado natural. Seja o que ali possa surgir como imagens, memórias, sentimentos, seja o que for, se assim os deixamos, se não nos envolvemos, seu próprio tempo, espaço, tudo isso retrocede, realmente repousa e permanece em sua própria luminosidade e espaço. E quando pensamentos discursivos começam novamente a surgir, podemos reconduzir a nossa atenção à nossa respiração. E assim sustentamos uma experiência de uma visão unifocada. E assim colocamos a nossa atenção onde nós gostaríamos que ela ficasse. E esse lugar que ela ficar se torna a realidade que estaremos vivendo naquele momento. E assim, caminhando para o final desse curto exercício, podemos novamente fazer 3 inalações longas, gentis. Gentilmente possamos abrir os olhos, desenvolver a profunda aspiração de que seja qual for a experiência, o insight que possamos ter desenvolvido nessa prática, que nós possamos sustentá-lo em nosso dia a dia. E assim, gentilmente podemos ver os dedos das mãos, dedos dos pés, rotacionar nossos ombros, mover nossa cabeça de um lado para o outro, gentilmente. Muito bem. Quem tiver com seu copinho de chá, com seu copinho de água, pode tomar, degustar. Muito bom.
Então, o que eu proponho é que a gente converse um pouco agora sobre a experiência de nós podemos fazer uso desse conhecimento, dessa prática, e a minha intenção é justamente que vocês desenvolvam isso enquanto prática, enquanto uma ferramenta bem ali na sua mão, bem disponível, né? Então, por exemplo, quando você se desloca, muito de nós se desloca em transporte público, seja o fretado, seja o ônibus, seja o metrô, enfim. Será que é possível nós fazermos uma prática de meditação num lugar desse? Sim, é. Só não dirigindo, tá? Mesmo que dirigindo, nós também temos uma prática de atencionalidade, obviamente, né? E quanto mais serena a nossa mente estiver, mais tranquila, mais refinada é a nossa atenção, maior a nossa habilidade de ter uma direção defensiva e assim por diante. Mas também permite que a gente, né, aproveite todo o cenário que possa estar por onde nós estamos passando. E aqui eu gosto de usar um exemplo bem paulista mesmo, né? Que muitas vezes a gente anda ali pela Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, e há épocas do ano que tem muitas árvores plantadas ali, principalmente na Marginal Tietê, mas no final da Pinheiros também tem uma parte que já está bem arborizada, a Marginal. E na época do ano que os ipês estão floridos, às vezes eu tiro foto desses lugares quando eu estou passando ali. Lógico que não eu como motorista. E aí eu compartilho isso, né? E as pessoas não reconhecem aquilo como sendo marginal. Porque a gente tem aquela coisa muito já ancorada em nós de que a marginal é um lugar feio, é um lugar de muito movimento, como é que vai ter flores, árvores naquele lugar? E tem. Há épocas do ano que tem um colorido enorme ali, muito lindo. Minha pergunta é, nós prestamos atenção nisso? Nós vemos isso? Né? E quando nós vemos, nós nos damos conta, nós permitimos regozijar com aquilo, com aquele sorriso enorme que aqueles pinheiros estão dando, pinheiros não, os ipês estão dando para nós. Tem outras variedades lá também. Mas eu sempre que eu vejo elas floridas, eu sempre imagino que elas estão sorrindo para mim. É bom? Pelo menos alguém está sorrindo, né? E acolher esse sorriso. E como a beleza das flores tem um poder de nos acalmar. Por que ela faz isso? Porque nós podemos estar assim meio naqueles dias difíceis, né? Duros. De repente, aquele pé, aquela árvore, dá aquele sorriso para nós. Então, quando isso acontece, ela gentilmente nos desloca daquele lugar duro e nos coloca num lugar de conforto, de alegria, de paz. Uma ferramenta importantíssima quando nós precisamos praticar a resiliência. Porque quando nós estamos num momento difícil e não tiver ninguém ali para conversar, nós temos uma ferramenta muito importante que é a memória. Lembrar de uma coisa bonita. Lembrar do sorriso do seu filho, do seu neto, da sua namorada, namorado, um pôr do sol, a onda que você surfou. Enfim, essas coisas têm um poder incrível de nos deslocar de um lugar duro para um lugar gostoso. Então, quando nós realmente praticamos shamatha e nós desenvolvemos essa atencionalidade, essa atenção plena no momento presente, vivemos o nosso corpo, então nós vigiamos, né, através da consciência introspectiva, se o nosso corpo está relaxado, está bem as sensações, como é que eu estou me sentindo em mim, a minha respiração, né? Essa é uma vigilância, né? É que a nossa consciência introspectiva faz esse papel. Mas nós precisamos estar atento
o que ela pode estar dizendo. Você está cansado, você está precisando descansar, ou seja, são mensagens sutis que o nosso corpo está dizendo para nós. E isso é um diálogo com essa mente presente, com essa consciência presente. Então, isso ajuda a nutrir um estado de presença, um estado de momento, um estado de viver o momento presente e assim por diante. Mas, obviamente, que nem todos os dias são muito coloridos, né? Então, nosso corpo também percebe isso, e nossa atenção percebe isso, né? Então, de repente, se através dessa atenção mais presente, mais plena, a gente pode olhar uma árvore, olhar um pôr do sol, também ali na Marginal, há dias que existem finais de tardes incríveis ali. Tudo isso misturado naquele trânsito caótico, naquele, né? Todos os paulistas sabem que eu estou dizendo que não é paulista, mas enfim, trânsito tem em qualquer lugar. Mas o que eu estou querendo dizer é, todo esse exercício de chamata que eu falei semana passada, agora a gente vai usar ele de uma outra maneira. A gente vai usar esse exercício, esse estado de presença, de consciência presente. E aqui o exercício era manter uma atenção ampla, dar amplitude à nossa percepção, dar amplitude às nossas perspectivas e sustentarmos isso com uma motivação. Então, eu falei muito sobre a questão da motivação. Então, obviamente que nós devemos ter um propósito para que tudo isso possa estar acontecendo. E eu digo propósito porque, entrando já mais na aula de hoje, se, por exemplo, eu percebo que algo me inquieta, algo me incomoda, algo está dificultando que eu, usando o exemplo do IP, que eu tenha um regozijo genuíno, né, com a beleza daquela, com o sorriso daquela árvore para mim, né, por exemplo, eu eu posso me perguntar o que está me inquietando, o que está me tornando difícil para mim absorver esse sorriso e deixar que esse sorriso, né, torne algo assim mais aberto, mais entendível, uma compreensão maior, um acolhimento maior, um deslocamento dos meus apegos e fixações e assim por diante. Isso que eu estou falando. Então, de repente, se eu faço essa pergunta para mim mesmo, o que é que está me inquietando? O que é que está me incomodando? O que está, né, é o que eu estou pensando em inglês, olha que absurdo. O que está me impedindo de viver esse momento presente? Essa é uma pergunta. E, obviamente, que essa pergunta nos conduz a uma análise, a uma investigação. Então, shamatha é um lugar que se abre um espaço amplo, lúcido, sereno, né? Luminoso, onde eu posso colocar aí algo que eu preciso investigar, algo que eu preciso entender de mim. É o dar-se conhecer de mim mesmo. Então, eu coloco aí nesse espaço, né, o que é que está me incomodando? O que é que está me inquietando? De onde vem essa tristeza? Está tudo bem na minha vida, de onde vem essa tristeza? Ou eu tenho toda a materialidade das coisas, mas eu não consigo usufruir disso, não consigo me sentir feliz com isso. O que é que está me faltando? Parece pensamentos bem comuns, né? Acho que a gente conhece esses estados, né? Eu penso que isso é muito comum a todos nós, porque nós somos seres humanos, então não difere muito, né? Então, no momento que eu trago esse questionamento para mim, né? E eu faço com legitimidade, eu faço com verdade. Isso significa trazer isso para essa conversa de você com você mesmo, nessa investigação, nesse diálogo, né, cognitivo, para que para que você possa responder para você mesmo qual as raízes das suas inquietudes, né?
Isso é importante. Mas deve-se criar o espaço para que esse diálogo possa acontecer. E esse diálogo, ele deve ser, assim, como um útero que protege, que nutre, que acolhe, um lugar em que eu me sinto seguro. Eu falei isso na aula passada. Eu me sinto amado, respeitado, seguro e protegido em mim mesmo. Então, um elemento fundamental para que eu possa me aproximar desses processos de investigar em mim mesmo, o que é que está acontecendo em mim, comigo. Por que eu percebo as coisas desta maneira, quando outras pessoas percebem coisas tão leves, tão bonitas, e eu só consigo ver coisas difíceis dentro de uma mesma realidade que todos nós estamos olhando. Né? Então, eu tenho que inchar, eu crio esse espaço, essa abertura incondicional. Não há nenhum elemento ali que venha condicionar, mas, muito pelo contrário, é um espaço aberto, presente, gentil, acolhedor. E aí eu coloco o que eu quiser, que eu escolha, que eu eleja para analisar, para eu investigar. Então, um caminho simples é realmente você fazer essa pergunta: o que me inquieta, o que me incomoda? E aí a gente pode fazer aquela pergunta bem simples: o que eu gostaria que estivesse presente na minha vida hoje e não está? E o que está presente na minha vida hoje que eu não gostaria que estivesse? Mas está. Então parece muito o momento presente. Né? Mas eu devo oferecer essa conversa a mim mesmo. Eu devo oferecer essa conversa a mim mesmo. E aí, quando eu trago essa pergunta com muita sinceridade para mim mesmo, aí eu vou ter minha listinha das coisas que eu tanto que gostaria que tivesse presente, posso ter a listinha das coisas que eu não gostaria que tivesse presente. Quando eu olhar para essa lista, para ambas, eu vou perceber que elas têm algo comum, muito comum. E o que é comum nessa lista? Nesses elementos que eu trouxe? Que todos eles dependem de causas e condições. Tanto as coisas que eu tanto quero, elas não vão brotar sozinhas. Todas as coisas surgem de causas e condições. Tudo que nós vivemos são consequências das causas e condições que nós interagimos e deu surgimento a essas coisas todas. Então, tanto para aquela lista de coisas que eu gostaria que estivesse presente, como para aquela lista das coisas que eu gostaria que partissem, ambas precisam de causas e condições. E nós somos o sujeito que interage para que essas causas e condições possam verdadeiramente ser usufruídas e vividas, ou evitadas. No sentido de que, se surge uma causa e condição que pode ser muito sedutora, mas se envolver com isso, certamente a resultante pode trazer a mim muitos problemas, sofrimento, que é justamente o que eu quero evitar. Por outro lado, algumas causas e condições, quando a gente interage, porque nós temos que estar presente quando essas causas e condições surgirem. E nós somos, ao mesmo tempo, a causa e condição que surge, nós somos exatamente também o sujeito que percebe essa causa e condição e interage com ela. Isso aqui é coemergente, não é uma coisa que surge aqui e vai ali, não, ela é coemergente. E a outra coisa é como nós as percebemos, como nós decidimos interagir com elas, como nós olhamos para elas. Como nós a percebemos, a palavra certa é qual a percepção que nós temos sobre tudo isso que está aí e como eu interajo com eles. E que dessa interação, então, vai surgindo suas consequências. Então, uma coisa que nos conforta
e nos traz para um eixo racional, lógico, é simplesmente saber que todas as coisas é um movimento contínuo de causas e condições. Uma coisa que cabe a nós muito é observar como nós percebemos isso. Cada uma dessas coisas que surgem na nossa vida. E como que nós decidimos, né, é um ato voluntário, como nós decidimos interagir com elas. E se nós nos aproximamos das coisas com grandes expectativas, já delineando formas, e o que surge lá na frente não coincide com a forma que você idealizou. Pode até ser bem melhor do que você idealizou. Mas talvez o problema seja que você ficou preso na forma que você deu ao resultado, que você queria que o resultado se apresentasse para você. Então você talvez não admita ou não perceba que aquilo que surgiu como resultante pode ser até melhor do que aquilo que você imaginou no começo. Mas talvez porque não era o que você imaginou, não te serve. Muitas vezes nós temos isso nas nossas relações humanas, com os nossos amigos. De alguma maneira nós temos expectativas que nossos amigos nos atendam desta e daquela maneira. E de repente eles nos atendem sim, mas não da maneira como nós queríamos que eles fizessem. Então, às vezes eu falo, né, que às vezes um grande amigo, mas que não atende a sua emergência, a sua agência, já não é mais seu melhor amigo, porque ele não atende a sua emergência e a sua urgência. Mas ele nunca deixou de ser, em qualidade, seu melhor amigo. Mas talvez você não abriu um pouco mais o seu olhar para entender que talvez ele não tivesse condições de atender a sua urgência, a sua emergência. Mas como você colocou ele no lugar de seu melhor amigo, ele tinha que cumprir esse papel. Então, esses são pequenos exemplos de como a gente pode ir percebendo nessa incrível experiência de Vipassana, uma das maneiras de usar ela, que é nessa análise cognitiva de como nós percebemos a realidade, de como nós interagimos com ela, como nós observamos o resultado que surge dela, e isso se produz um contínuo. Né? A gente fala karma, o que é karma? Karma é lei de causa e efeito. Não tem como fugir disso. A maneira de nós produzirmos ações meritórias, ou seja, ações que podem, na linguagem do karma, né, produzir um karma positivo, construtivo, é quando nós sabemos, através da amplitude e luminosidade da mente serena e lúcida, conduzir as nossas habilidades, as nossas competências de uma maneira unifocada, mas dentro de nós, deixando um espaço enorme de acolhimento, de amplitude, para que a gente possa dar um olhar bem mais amplo àquilo que pode ir surgindo ao longo das nossas práticas de vida, ao longo dos nossos relacionamentos com as pessoas, ao longo daquilo que a gente produz, né? Mas principalmente o olhar para nós mesmos. Quanto mais nós permitirmos um olhar amplo e gentil em relação a nós mesmos, nós nos liberamos para realmente viver. Nós nos liberamos para realmente tornar visível aquilo que é invisível. Porque aquilo pertence a você, está em você. Então, se você deve ter, né, as ferramentas e os meios hábeis para que você externalize aquilo que você traz de melhor. Então, sempre que nós somos capazes de sustentar essa prática de Shamatha Vipassana, nós estamos sustentando, através de uma motivação pura, de uma decisão própria, esse lugar de sermos e vivermos o momento presente em sua plenitude. E colocarmos nele, nesse momento presente, o melhor de nós. Não há necessidade nenhuma de tentar ser perfeito, visto que perfeição talvez não seja uma coisa que seja realmente existente, no sentido que
tudo que nós fazemos são vistos por outros e as opiniões variam, né? Para uns pode, olha, está 10, o outro fala, isso está longe de ser 10. O importante para que você possa construir essa experiência de realização é que você saiba, né, e tenha certeza que nas suas ações no mundo, no dia a dia, nas suas práticas de vida, que naquele momento que você está realizando a ação, ter a certeza que você está trazendo para aquele momento o melhor de si naquele momento e oferecendo isso espontaneamente, com uma motivação muito bem estabelecida. Aí aquilo que surgir dali, para aquele momento, é o seu perfeito. E se você, por exemplo, dizer, olha, podia ser melhor, que legal, amanhã ou depois você faz melhor, mas desenvolva comportamento com aquilo que você é capaz de fazer em cada momento. Isso é resultante de quando nós agimos no mundo, né, nutridos nesse estado de consciência presente, plena ali. E que naquele momento, cognitivamente, nós estamos elegendo o melhor que nós podemos trazer e oferecer e colocar ali naquele momento. Isso é muito importante. Ok? Então agora eu vou propor que eu vou passar alguns, se eu não errar como fazer isso aqui, mas eu queria trazer agora um pouco de uns slides que podem trazer o que nós falamos na semana passada. Sim, só para a gente relembrar e para que vocês possam ter isso para vocês. Eu espero que vocês estejam vendo os slides. Então, é bem provocativo, né? A minha primeira pergunta para vocês é: você já meditou hoje? Né? Porque a proposta da semana passada era que todo mundo minimamente produzisse aí 10, 15 minutos da meditação shamatha, né? Que vocês todos os dias treinassem, sustentar esse lugar, né? De pertencimento e se tornar nesse lugar amplo e nutrir esse lugar com amorosidade, né? Com acolhimento e sustentar, né? Melhor sua prática, uma visão unifocada, direcionada para o seu objetivo, né? Sempre lembrando, né, que a sua realidade, a realidade que você está vivendo naquele momento, é aonde você está colocando a sua atenção, tá? Isso é muito importante da gente lembrar. A realidade do momento presente, ela é o espelho de onde a nossa atenção está. Eu posso estar numa praia lindíssima, mas o que está na minha mente é um lugar de briga, de confusão, alguma coisa triste. Então eu não estou na praia, eu estou naquele lugar. Então é bom a gente lembrar, né, que a realidade que nós vivemos é onde a nossa atenção está. Ok? Então, você já meditou hoje? Legal. Se não meditou hoje, não tem problema não. Tem das 10 às 6 da manhã. Você tem bastante tempo ainda para fazer isso. Ok? Muito bom. Então, só para lembrar, semana passada a gente falou o que é meditar. Meditar é familiarizar-se. E dentro de se familiarizar-se, você trazer essa visão clara, essa visão ampla e justa, né? Equilibrada no momento presente. E como que você torna uma coisa luminosa, ampla e justa? Quando você nutre ela com qualidades. Então, você pode ter o amor, a generosidade, a paciência, a concentração, o esforço, a ética, né? Você pode nutrir isso, né? E é importante, quando nós vamos entrar em Vipassana e falar de resiliência, então que a gente saiba nutrir o momento presente com ternura, com afeto, né? Encontrar pequenas coisas que nos lembrem dessas experiências. Como eu falei, de repente, no meio do dia, está meio difícil o dia, lembrar daqueles abraços que sua mãe sabe dar, né? Aqueles abraços de vó, né? Enfim, aquilo nos leva para um lugar de conforto, mas assim, de repente, nos traz uma experiência de segurança, de sentir um porto seguro. Então é importante isso. Então, é familiarizar-se com o que você está vivendo naquele momento,
E, se necessário for, se o momento está difícil, você trazer para ele uma memória, um lugar de conforto. Se você não tiver ninguém ali do seu lado, que você possa dar um abraço, dar um sorriso, tomar um chá junto, né? Por que meditar? Eu acredito que a meditação é uma das grandes ferramentas que nós temos para nós desenvolvermos, né, os estados de atenção, de equilíbrio emocional, altruísmo e paz interior. Eu vou abordar isso mais para o fim, mas isso ainda está em chamada, que você traga você para esse espaço, para essa luminosidade interior, tá? Então, realmente, esse processo do familiarizar-se, dar saber de si mesmo, né? E apreciar aquilo que você traz. Né? Essa nossa vida é muito frágil, é muito curta. Então, meditar é uma coisa maravilhosa que nos permite descobertas incríveis em nós mesmos. Nós buscamos muitas coisas fora, mas há um tesouro aqui que a gente não olha, a gente não interage, a gente não participa, a gente não usufrui. Então, meditar, principalmente em Shamatha, quando você vem para esse lugar, você habita esse lugar, ou seja, meditar é habitar a sua vida integralmente, né? Como esse gatinho lindo que passou aí na frente, né? Quando a gente vai pensar, né, sobre o que meditar, olha, dentro de Shamatha, nesse primeiro estágio de meditação, que é a base para toda e qualquer outra, nós cultivamos isso que é extremamente importante, dar liberdade a nós mesmos. Dar liberdade para que nós venhamos a nos expressar a nós mesmos. Dar liberdade de poder ficar, de residir. E trazer para esse lugar, é quando você entra numa casa, você não quer entrar numa casa suja, escura, cheirando mofo. Quando você entra numa casa assim, o que você faz? Você vai lá e abre todas as janelas. Você traz luz para aquela casa. Você traz ar, você purifica a casa com ar. Não é assim que a gente faz? Então, nós temos que conosco, abrir nossas janelas, abrir nossas portas, deixar que o vento passe, trazer luminosidade, né? E que sejamos, né, nós mesmos essa luz que habita essa casa interior. Isso que é uma resultante muito bonita de quando a gente realmente pratica shamatha, é experienciar esse lugar, né? E uma coisa que a gente não deve fazer é ficar trocando figurinha. O que eu fiz? A sua colega, sua amiga, o que apareceu na sua chamata hoje? Não faz isso, porque nós somos seres únicos e as nossas meditações são únicas e elas simplesmente espelham a nós mesmos. Então, não compara meditações. Isso não é uma coisa que a gente faz, tá? E de alguma forma isso aqui não quer funcionar. Bom, qual a motivação? A mais simples possível. A mais simples, mais singela, mais pura. Qual a motivação de meditar? Eu gosto de falar assim, isso é muito meu, fazer as pazes comigo mesmo. Fazer as pazes com tudo aquilo que me inquieta, que me incomoda, para que eu possa realmente viver aquilo que eu sou, em todas as minhas qualidades, e dar liberdade para que elas se apresentem. Então, a motivação deve ser de nos tornarmos pessoas melhores e melhores e melhores e melhores, porque a nossa bondade ela é incomensurável. Então, que a gente dê a dimensão, né, que é incomensurável às nossas qualidades. Essa deveria ser uma motivação muito legal. E para isso, eu não sei quantos de vocês conhecem esse texto do Larossa, mas eu recomendo que as pessoas leiam, né, esse texto de Larossa, porque no meu entendimento pessoal, muito particular, Larossa foi muito iluminado quando ele escreveu isso. Isso é uma pequena parte de um longo texto dele. Mas o que ele diz aí sobre a experiência é justamente aquilo que nós procuramos desenvolver na nossa meditação. Principalmente quando ele fala assim, a experiência, a possibilidade que algo nos aconteça interiormente, né?
que nos toque requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. E vale a pena ler, tá? Por isso que eu estou lendo. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar. Parar para pensar, pensar mais devagar. Olhar mais devagar, escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes. Suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação. Cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos. Falar sobre o que nos acontece. Aprender a lentidão. Escutar aos outros. Cultivar a arte do encontro. Calar muito. Ter paciência e dar-se tempo e espaço. Para mim, esse trecho, essa escrita, ela é maravilhosa, no sentido que é um convite a realmente a começar a praticar shamatha. Porque tudo que é shamatha está aí. Então, por isso que eu gosto muito de trazer e oferecer esse slide. Muito bem. Agora a gente vai começar a trazer um componente essencial, né, daquilo que faz parte dessa, eu chamo dessa transição entre shamatha e vipassana, porque shamatha é esse descanso nesse momento de radiância. Vipassana é análise, né? É uma coisa analítica, ela é investigatória. No entanto, há um elemento fundamental que sem o qual não se pratica uma vipassana verdadeira. Ética. Significando simplesmente assim, que nós devemos observar na nossa mente, no nosso contínuo mental, nos nossos pensamentos, nas nossas elaborações de projetos, enfim, o que for. Qual o elemento ético que eu coloco aí? E esse ético, de uma maneira muito simples, significa simplesmente você ter, através dessa vigilância introspectiva, que a gente pratica muito em shamatha, essa vigilância introspectiva, esse estado de alerta, use para que você, o tempo todo, vigie os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. De maneira que nenhuma dessas três ações, ação do pensar, ação do falar e ação do agir, tenha elementos que possam ter como consequência a experiência de sofrimento sua ou de alguém. Isso é fundamental. Por exemplo, assume que você está praticando sua shamatha. De repente surge, né, uma lembrança de um ato, de uma fala que você teve, você fez, e que provocou o sofrimento de alguém. Ou, deliberadamente, você usou de uma fala, usou de um gesto para degrenir a imagem de alguém. Ou você pode ter feito isso em relação a você mesmo, num momento de tremenda baixa estima. Então, quando você tenta repousar nesse estado de serenidade e lucidez, se houver elementos não éticos na sua ação de pensar, falar e agir, e que você sabe que tais elementos estão reverberando na produção de sofrimento a alguém, isso vai te incomodar. Simplesmente por uma situação muito simples. Como é que eu posso repousar numa experiência de felicidade genuína quando eu sei que alguém está sofrendo como consequência de algo que eu fiz? Então, isso vai sequestrar a sua paz, vai sequestrar o seu equilíbrio, vai sequestrar a sua possibilidade de repousar no estado de regozijo, de felicidade genuína. Então, nós devemos vigiar com muito alerta o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos, para que a gente não venha experienciar a consequência disso.
como diz o karma, é lei de causa e efeito. Ok? Então, dentro de Vipassana, dentro da análise que vai produzir nossas novas ações e tudo mais, que esse elemento ético esteja sempre presente e que nós tenhamos o regozijo de usá-lo, que nós tenhamos o regozijo, a felicidade de saber que esse elemento é presente na nossa vida. Isso vai trazer, sabe, às vezes o noticiário nos traz algumas coisas assim muito interessantes. Mas talvez vocês se recordem que algum tempo atrás, talvez muito tempo atrás, um senhor muito humilde encontrou uma sacola de pão, papel de pão, com um monte de dinheiro dentro, em notas vivas, né? E ele pegou e foi na primeira delegacia dele entregar aquilo. E os policiais perguntaram para ele: nossa, o senhor achou? Não tem aqui, a gente nunca vai achar de quem é isso. Ele falou assim: bom, isso eu não sei. O que eu sei é que não é meu. E aí perguntaram para ele: mas não é seu, mas... Ou seja, a resposta final dele foi: a minha mãe me ensinou assim. Ou seja, um ser desse pode ter muitos sofrimentos de falta de materialidade, de conforto material. Mas uma coisa que ele tem é um conforto espiritual, um conforto mental, né? Pouco experienciado. Porque ele repousa na alegria de simplesmente: não é meu, não vou ficar com ele. O que as pessoas vão fazer com isso já não é mais responsabilidade minha. Minha responsabilidade é saber que isso não é meu. Então, quando a gente desenvolve esse estado, né, de conduta no mundo, nos traz um estado de serenidade, paz, incomensurável. Então, o que verdadeiramente a gente deve vigiar em Vipassana é que todas as nossas ações, como prática de vida, seja dotado de qualidade e que nós não nos venhamos ser seduzidos por ações cuja experiência posterior pode ser de imensa, incomensurável aflição mental. Ok? Então, eu acho importante a gente colocar isso. Tá? E a produção dessa calma interior é justamente essa combinação dessas duas coisas. A luminosidade, a lucidez, a serenidade do momento presente que Shamatha oferece, juntamente com esse estado de Vipassana, onde nós disponibilizamos o nosso expertise, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa história de vida, na construção, elaboração e, finalmente, a execução de nossas práticas de vida, de maneira a produzir benefício e felicidade a incontáveis seres. E quando nós olhamos incontáveis seres sendo felizes, a nossa fonte de felicidade é inesgotável. Shantideva, um grande filósofo indiano do século VII, costuma dizer isso. Felicidade genuína é aquela que surge em nós ao vermos os outros felizes. Sabemos que somos promotores de felicidade. Por outro lado, Mahatma Gandhi diz que harmonia, dois traços, felicidade, é quando o que nós pensamos, falamos pensamos, falamos e fazemos estão em harmonia. Então, felicidade é resultante dessa experiência, né? Do que nós pensamos, falamos e agimos estarem em harmonia. Então, quando nós praticamos essas meditações, nós chegamos nesse lugar. E os elementos fundamentais em Vipassana é nós lembrarmos, né, que através desses três níveis, das sensações, da mente, dos fenômenos, nós sabemos que todas as coisas são impermanentes, e elas são porque toda e qualquer coisa é fruto, é coemergente de causas e condições sobre os quais nós não temos controle, praticamente nenhum. Então, todas as coisas são impermanentes. Nosso corpo é aquele que nos mostra isso todos os dias. Então, uma das análises que você pode usar, ou que possa ser presente na nossa vida, é o quanto nós aceitamos o nosso processo de envelhecimento.
Não é segredo para ninguém que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Tem começo, meio e fim. Não é uma trajetória que a gente não sabe. Sabe? O que a gente não sabe é o quando, nem o como. Mas que vai ocorrer, vai. Então, quando eu trago isso como uma realidade, qual devia ser a minha preocupação? De viver o meu dia a dia plenamente. De não ter preocupações com coisas temporais, porque elas são, por natureza, temporais. Então, elas surgem, nós as experienciamos e elas se vão. Então, se nós realmente queremos viver aquilo que o momento presente nos traz, nós devemos praticar shamatha, nos tornarmos totalmente disponíveis para viver aquilo que a vida está nos oferecendo, que a resultante das nossas ações no mundo está oferecendo. E aí nós vivemos esse momento presente em sua plenitude. Processos de insatisfatoriedade, nós devemos observar isso, de novo, com a nossa consciência introspectiva. Porque processos de insatisfatoriedade, a maior parte surge simplesmente por nós compararmos. Eu sou loiro, eu queria ser moreno. Eu sou baixo, eu queria ser alto. Eu sou gordo, eu queria ser magro. Eu ganho 5 mil, tem alguém que ganha 20. Ou seja, quando nós nos deslocamos de nós e passamos a quiser viver a vida de alguém, isso é impossível. Então, quando nós começamos a nos tornar insatisfeitos com o que nós somos o único sujeito que tem a competência de mudar essa realidade. E não na ilusão viver a realidade do outro. Isso são processos de insatisfatoriedade. Então, muitos de nós não realmente têm gratidão. A palavra é gratidão. Quando nós temos uma visão de insatisfeitos do mundo, vamos colocar assim, é porque nós não cultivamos gratidão. Gratidão por aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. E por si nós temos um corpo funcional, uma mente funcional, todas as possibilidades estão aí abertas. Então, nós devemos ter primordialmente gratidão pelo momento presente. Gratidão por aquilo que nós somos nesse exato momento. E darmos um direcionamento, aí sim, darmos um direcionamento mais claro. Qual o propósito? Qual o significado, o sentido? Isso é parte de nós decidirmos isso. E de nós assumirmos a responsabilidade da condução disso. E o fazermos com alegria, com regozijo. Mas a primeira coisa, o que torna a nossa vida muito mais radiante, é gratidão. Muito importante a gente pensar isso. Tá? E a terceira coisa, em termos de vacuidade e ausência do eu, a gente sempre lida com essa história, né? Mas talvez nós somos pessoas inteligentes, minimamente nós temos condição de entender o que essa vacuidade e não eu significa. De uma maneira muito lógica, muito direta, é assim: nós chegamos ao mundo sozinhos? Não. Nós chegamos ao que nós somos hoje, nesse exato momento, sozinhos? Não. Quantas causas e condições estão aí presentes para nós estarmos vivos neste momento? Então é simples. Essa expressão vacuidade, ausência de eu, significa dizer o seguinte: nós não somos sozinhos, nós não somos uma produção independente. Nós não existe uma existência inerente em nós, porque senão nós não dependeríamos de nada, nem da luminosidade, da umidade, do alimento, de nada. Só que não existe nada na natureza que seja assim. E nós somos partes dessa natureza. Então, da mesma maneira, né, nós somos codependentes. Então, não existe um eu absoluto que não esteja de alguma maneira condicionado a causas e condições. Ok?
que sejamos felizes com isso. Quer ver uma visão legal disso? É assim, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é, uau, não morri. Podia ter morrido à noite. A segunda, uau, não tive um derrame. Podia ter tido. A terceira é, eu tenho uma casa para morar, eu devo ter alguma coisa para comer, eu tenho roupa para vestir. Ou seja, eu estou totalmente funcional. Como que tudo isso está presente na sua vida? Esse exercício serve tanto para nós entendermos que não existe um eu que não dependa de outras coisas. E a segunda visão que eu gosto muito é de nós percebemos como tem gente cuidando de mim. Porque se eu ligar a luz, tem eletricidade. Se eu for no banheiro mexer na torneira, tem água. Se eu abrir o guarda-roupa, tem roupa. Se eu estou abrigado em um lugar. Se eu descer para a cozinha, tem coisa para comer. Se eu sair para trabalhar, tem transporte público para eu pegar. Tem emprego para eu ir. Uau! Uau! Eu não estou sozinho. Tem um número incomensurável de pessoas cuidando de mim. De repente, só sou eu que não cuido de mim. Brincadeira, né? Mas é uma visão, isso também. Ok? Então, a gente deve aprender a observar isso com clareza, para que a gente possa entender. Essa é uma figurinha que eu acho muito ilustrativa, para nós entendermos quais são os elementos de Vipassana. Né? Então, elementos de Vipassana tem Shila, que é disciplina moral e ética, naquele sentido que eu falei uns minutos atrás. Tem Samadhi, que é esse estado de shamatha, de meditação no momento presente, de pertencimento, de lucidez, de claridade, de luminosidade. E tem o Prajna, que é a sabedoria no sentido último de sabedoria, que é entender a natureza vazia de todos os fenômenos. Que, de uma maneira bem simples, significa dizer realmente reconhecer que todos os fenômenos, todos, surgem de causas e condições. Então, que nós somos parte desse grande movimento de causas e condições. Como nós nos relacionamos com isso é fora o íntimo. Quanto de atenção nós damos a isso, como nós aprendemos a fazer parte desse movimento e entrarmos no fluxo, que esse movimento possa ser construtivo, produtivo e benéfico a todos os seres, e que essa intenção esteja presente, que tudo que eu penso, falo e faço possa ter como resultante o benefício e a felicidade de incontáveis outros. É a minha retribuição a esses tantos que têm cuidado de mim todos os dias. Então, ter essa aspiração a nível de Vipassana, ter essa clareza, né, quando nós entendemos e analisamos a realidade na qual nós estamos inseridos. E como nós a experienciamos e como que nós podemos participar dela, como nós podemos interagir com ela e como nós podemos crescer com ela. Mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos passando, certamente que aí há um espaço enorme de crescimento, há um espaço enorme de amadurecimento, há um processo enorme de transformações. Será que nós estamos percebendo isso? Será que nós percebemos que é um momento de um desenvolvimento humano e espiritual único que nós estamos vivendo? Será que nós estamos dando atenção a isso? Ou nós estamos muito apegados em ficar reclamando que eu preciso ir para a praia, que eu quero meu happy hour, que eu quero ir para o restaurante, enfim, todas essas coisas que estão aí presentes. Sim, é verdade, nós gostaríamos de estar, podemos socializar, que nós podemos poder estar trabalhando, que tivéssemos o nosso emprego, que tivéssemos recebendo o nosso salário, tudo isso, é verdade. Mas não é isso que está acontecendo. Como que eu interajo com isso? Como que eu posso ver aspectos positivos e construtivos frente a tantas dificuldades? Esse é o segredo. Certamente que há. Cabe a nós encontrar isso. Ok? Então, essa é um... Né? Então,
a maneira de nós interagirmos com o mundo de uma maneira positiva e construtiva é justamente compreendendo a natureza das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Eles são totalmente transitórios. Então, nós podemos sim cultivar a nossa mente de maneira de darmos atenção aos pensamentos que são positivos, construtivos, benéficos. E assim nós não perdemos energia e tempo olhando e deixando nos consumir por pensamentos não meritórios, negativos e simplesmente. Distinguir entre a realidade objetiva, aquilo que está realmente possível de ser feito, as nossas emoções e pensamentos. Sempre lembrar que um pensamento não é um fato. Um pensamento é uma imagem que surge na nossa mente, mas ele não é o fato em si, né? Que a gente não venha ter esse processo de identificação com sentimentos e pensamentos, principalmente os ruins, os ruminativos, porque a nossa atenção, quando repousa e cola nesses pensamentos, eles tornam-se a nossa realidade. E nós vivemos aquele pensamento, nosso corpo sente isso. Aprender, por exemplo, que as emoções não são abstratas. Porque se fossem, não teria impacto sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. Hoje, mais do que nunca, nós temos conhecimento por toda a neurociência, tudo que está aí, de saber o quão impactante o nosso estado emocional é sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo. Então é importante, mais que nunca, que hoje que nós sabemos disso, cultivarem shamatha, esse estado de paz, de acolhimento, de serenidade, de lucidez. Porque isso preserva a nossa visão cognitiva. Ela preserva a lucidez, ela preserva, né, a nossa inteligência, a nossa expertise, para que nós possamos olhar para a realidade de uma maneira construtiva e positiva. Ok? Então, e obviamente, reduzir todos os automatismos da ação. Lembrarmos da impermanência e da independência é algo que nós realmente precisamos viver. E para encerrar a aula, eu queria trazer para vocês um pouco disso que é resiliência, que é uma coisa que nós hoje precisamos muito, né? Ser mais resilientes. E ser resiliente, o princípio de nós cultivarmos resiliência está em shamatha, porque nós cultivamos esse estado de presença, de lucidez, de serenidade. Ao mesmo tempo, nós, em Vipassana, nós sabemos que nós temos essas ferramentas da inteligência, da nossa expertise, de nós podemos elaborar e reconstruir percepções, né? Então, quando nós estamos reconectados e algo nos afeta, rapidamente nós percebemos isso, que é como nós treinávamos em shamatha, de reconhecer quando nós nos distraíamos. Quando nós nos distraímos, o que nós fazíamos? Reconhecíamos que estávamos distraídos e intencionalmente nós reconduzimos a nossa atenção para o momento presente, aquilo que nós escolhemos, no caso, a respiração, por exemplo, e repousamos naquele estado. Quando nós estamos no dia a dia e alguma informação, algo nos afeta, nós percebemos que fomos afetados por isso e imediatamente nós resgatamos a nossa atenção e a colocamos em um lugar seguro, confortável. E aí nós atravessamos a dificuldade com lucidez, com resiliência. Nós aprendemos muito nas dificuldades. Nós saímos dos processos difíceis positivamente transformados. Mas se nós, no momento que alguma coisa nos afeta e nós somos jogados para fora da nossa área de resiliência, que é essa área de lucidez, de serenidade, onde nossa inteligência, nossa expertise, nossa história, nossas capacidades estão disponíveis, parece que tudo fica impossível. E quanto mais tempo nós permanecemos fora da área de resiliência, maior é a nossa exposição aos burnouts, ou seja, a fadiga do corpo, a fadiga emocional, a fadiga mental, a fadiga espiritual, a fadiga social, que são os 4 grandes componentes da dor humana. Então, eu queria simplesmente, né, falar
But you don't have my slides. But you do? No, slides too. You can talk. Então, aconteceu aqui um imprevisto. Acabou a bateria do meu computador. Uau, tá vendo como tudo é impermanente? Mas vamos lá. Então, o que eu estou enfatizando aqui nesse momento é que a resiliência que nós podemos cultivar, eu peguei um outro computador, por isso que eu estou meio deslocado aqui. A resiliência que nós cultivamos, ela sempre será a nossa habilidade de reconhecermos que saímos de uma área de resiliência, ou seja, essa área de resiliência é onde nossa consciência, nosso foco, a nossa concentração está presente na realidade que nós estamos vivendo. E dentro dessa realidade, dentro dessa realidade, nós disponibilizamos o nosso melhor. E sempre que qualquer fator possa nos impactar, nós imediatamente percebemos isso e nós imediatamente interagimos de maneira construtiva e positiva. Só um pouquinho, meu computador voltou a funcionar. Deixa eu voltar no sharing aqui. Just um momento. Coisas acontecem. Aí, pratica a sua resiliência, já é um bom momento de você praticar a resiliência. Então, quando nós... Então, aí, eu queria que vocês percebessem isso. Sustentar a atenção no recurso de acolhimento. É aquilo que eu falei. Quando você se perceber, você ter sido jogado fora da sua área de resiliência, imediatamente a traga de volta. Obviamente que é um processo mais fácil se nós tivermos, por exemplo, se nós não estamos sós, se nós estamos num lugar onde nós temos amigos, nossos pais, enfim, alguém que seja referência de um lugar, de um porto seguro para nós. Mas se nós não tivermos um local onde isso esteja disponível, nós podemos criá-lo na nossa mente ou nós podemos resgatar esse lugar em uma memória. Por exemplo, eu citei o exemplo da Marginal. De repente o dia está sendo duro, de repente tem aquele IP sorrindo para você, você se conecta àquele IP. Deixa que aquele sorriso seja absorvido. Deixe que ele traga conforto e acolhimento a você. Então, são ferramentas úteis que a gente tem que aprender a usar, principalmente quando nós vivemos em momentos assim tão oscilantes, né? Para que a gente possa preservar a nossa resiliência, ou seja, nosso estado de consciência plena no momento presente. Notar quando nós somos jogados para fora desse lugar, desengaje-se, e isso é uma coisa super importante. Muitos de nós, muitas vezes, somos pegos por alguma memória e nós ficamos presos naquele lugar. Nós temos que elaborar meios de nós nos desconectarmos daquele lugar e nos reconectarmos num lugar positivo, construtivo, ou seja, num lugar de conforto. Essa ferramenta é extremamente importante. Então, por isso que a resiliência é um estado consequência de um treino mental em Shamatha e Vipassana. Nos habilita, é uma ferramenta extremamente preciosa. E aí, por que eu coloquei ali mindfulness e resiliência? Porque quando nós treinamos muito em Shamatha e Vipassana, a união das duas, já não no aspecto dual, mas a união dessa experiência, ela se torna o que a gente chama de mindfulness, onde nós preservamos essa integridade, da serenidade, da lucidez, do acolhimento, da amorosidade, enfim, dessas qualidades humanas. A ela nós agregamos a nossa inteligência, toda essa evolução humana que é a cognição, a inteligência, o nosso expertise, a nossa história de vida, a nossa experiência de vida, tudo isso harmoniosamente se combinam. E é elas que dialogam com a realidade que nós estamos inseridos.
Então, e esse diálogo, esse construto, onde esse diálogo é construído, é a nossa área de resiliência. Então, quanto maior essa área de resiliência for, maior é a nossa experiência de vida lúcida, presente e na qual nós temos regozijo. E mesmo quando temos enfrentamentos difíceis, nós somos capazes de preservar esse espaço. Ok? Então, a gente está chegando no fim, mas eu queria realmente, né, esse espaço assim é a nossa chama, é o nosso estado de equilíbrio, né? E se de repente algo acontece e algo nos joga para fora dessa área de resiliência, isso pode ser tensões altas, raiva, ódio, enfim, qualquer coisa assim. Ou também temos o que a gente chama de low zone, que pode ser as nossas tristezas, nossa solidão, a perda de alguém e assim por diante, né? Mas o quão mais rápido nós notarmos isso e formos capazes de nos reconduzir para dentro do nosso fluxo de resiliência, menos é a nossa exposição a burnout, a todos os tipos de fadiga. Né? Essas linhas horizontais fora da zona de resiliência são as coisas que são perigosas. Porque quanto mais tempo nós permanecemos fora delas, quanto mais expostos nós estamos aos burnouts. Então, essa habilidade de nos resgatarmos imediatamente disso, né, é importante. E cultivarmos sempre essa amorosidade, ou seja, cultivarmos esse lugar onde a gente se sente protegido, amado, respeitado e seguro. Isso é um treino. E nós desenvolvemos esse treino muito alicerçado em duas grandes coisas: gratidão e bondade amorosa por todos. Quando nós realmente cultivamos essas qualidades, essa nossa área de resiliência realmente ela se amplia muito. Talvez seja por isso que Sua Santidade Dalai Lama nos convida muito à prática da bondade amorosa e compassiva por todos os seres. E quanto mais nós podemos integrar essas qualidades humanas no nosso dia a dia, mais a nossa chamata vai se sustentar. Ok? Então, era muito importante isso. E aqui, só para terminar, né, eu vou trazer só duas coisas, que é o foco triplo do Daniel Goleman e o CBCT desenvolvido na Emory, da qual eu sou instrutor certificado no Brasil. O que é importante a gente entender é essa relação, né? Essa relação é muito importante. Nós temos aí o Inner Focus, que diz respeito a nós. Então, aí o Inner Focus é toda a nossa prática em Shamatha. E cultivar a autocompaixão, ou seja, saber reconhecer os elementos em nós que nos favorecem a nos resgatarmos das nossas experiências de sofrimento. Quando nós olhamos para o outro, nós vemos alguém semelhante a mim. Aí eu me relaciono com ele através de outras qualidades. E nós juntos, né, construímos um outro tipo de foco, né? E quando nós elaboramos isso de uma maneira plena e equilibrada, nosso ser humano floresce. Não como individual somente, mas a beleza é o florescimento humano enquanto coletivo. Tá? Opa, apareceu duas de uma vez, mas tudo bem. Quais seriam as habilidades do foco em nós? Em Shamatha seria a estabilidade e atenção, a compreensão da natureza experiencial da mente e a autocompaixão. Quando eu olho para o outro, eu cultivo a equanimidade e uma estima. Né? Essa estima, esse afeto, são os precursores do que vai vir a ser a empatia. Né? E a empatia, nós temos a empatia que surge do afeto, então é a empatia afetuosa, mas ela rapidamente deve se tornar uma empatia cognitiva. Porque se eu ficar em cima da empatia afetuosa, talvez eu sofra de um burnout muito grande. Então, quando eu tenho uma legítima preocupação pelo bem-estar de alguém, e eu me sinto feliz em poder colaborar com alguém, mas eu também tenho que ter a consciência se a necessidade daquela pessoa está ao meu alcance. Se eu posso fazer, se eu posso fazer sozinho, quem eu chamaria para colaborar. Isso é cognitivo. E sempre que eu consigo alcançar esse lugar de saber compartilhar, aí eu não vou ficar em cima de uma exposição de afeto e que acaba se tornando uma expressão de apego, e com isso eu posso sofrer vários tipos de burnout emocional. Ok? E aí,
A outra coisa que vai surgir é quando eu tenho, então, essa empatia engajada, que constrói ações efetivas que podem trazer benefício e felicidade a todos os seres. Então, aí eu completo esse ciclo todo e o ser humano como um todo floresce. Não só como indivíduo, mas pertencente a essa comunidade humana que nós todos pertencemos. Então, eu acho que com isso eu termino a minha exposição de hoje e vou compartilhar essa visão do Gandhi, que é felicidade é quando o que você pensa, o que você diz, o que você faz estão em harmonia. E para que essas coisas possam estar em harmonia, nós temos que exercer muito a nossa consciência introspectiva para ver se as nossas ações do pensar, falar e agir realmente estão nessa direção. Ok? Então, para mim, no meu entender, é essa composição toda que constrói o que nós chamamos de mindfulness. E assim eu agradeço a todos vocês pela atenção, pelo carinho, pelo acolhimento, pela presença virtual e abro aí o painel se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês queiram compartilhar. Eu me sinto feliz em me colocar à disposição de vocês por alguns instantes. Aí, para que eu possa ouvir a pergunta de vocês, obviamente, eu convido vocês que abram o microfone de vocês. So I open the question and answer. Yeah, I open chat. You can check. É como eu falo português, né? Não há necessidade de vocês colocarem no chat. Vocês podem fazer direto, é melhor, tá bom? Só abre o microfone e pergunta e se eu souber a resposta, eu vou ficar feliz em contribuir. Sintam-se à vontade. Ninguém quer se arriscar a fazer uma pergunta? Está todo mundo mudo do outro lado? You must stop it. It's open. Yeah, I'm trying to open this. Posso perguntar? Pode à vontade, eu só estou tentando desligar a tela. Here. Pronto. Agora eu posso fazer todo mundo pode me ver. Pronto. Aí. Você colocou umas coisas interessantes sobre o momento que nós estamos. Quem está falando sumiu. Pode repetir, por favor? Estamos redescobrindo a nossa vida em sociedade, redescobrindo a vida no ambiente que nós vivemos e no ambiente que nós trabalhamos. E eu fico percebendo, eu sou da área de comunicação, por isso que eu fico observando as coisas, e eu fico observando nas redes sociais quase que a meditação está virando uma moda. Não sei se você também observou. Essa redescoberta da vida está fazendo com que nós, e muita gente, está percebendo a importância que é descobrir a meditação, descobrir como é que pode conseguir viver ela com ela e ela com as outras pessoas, né? Mas, por outro lado, desculpa, vai ser mais longuinho. Por outro lado, nós estamos verificando assim, muitos problemas do lado de fora, porque quando nós estamos confinados, do lado de fora, quem está trabalhando do lado de fora, que é obrigado a trabalhar, por exemplo, o pessoal da área de segurança, área médica, estão enfrentando, sabe, muitos problemas. Né? E essas pessoas que estão do lado de fora estão precisando muito de nós que estamos aqui dentro. Né? Então, você vê se... hoje eu vi a palestra, essa madrugada eu vi a conferência do Dalai Lama com a Polícia Metropolitana de Londres. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a última pergunta feita por um policial, quando ele pedia ao Dalai Lama como que eles poderiam se comportar, como que eles poderiam viver, entender quando eles estão trabalhando e que eles são massacrados pela mídia, quando eles são criticados pelas pessoas e que o que eles devem fazer, né? Então, depois dessa colocação, eu
perguntaria assim, o que nós podemos fazer para essas pessoas que estão do lado de fora, que elas pudessem também, nós pudéssemos compartilhar com elas isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse trabalho da meditação, né? Como é que a gente pode fazer chegar? Eu fico pensando muito nisso aqui na minha casa, trancada. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que estão do lado de fora, sobretudo o pessoal da área de segurança, que lida com a dor, com o sofrimento, com a violência, com o sangue, com a morte, e eles não são vistos como seres humanos. Não estou questionando, nós estamos aqui questionando se eles estão errados, se os atos, as ações estão corretas, então, mas tem a justiça para resolver isso, né? Mas, de qualquer maneira, são seres humanos que estão do lado de fora para cuidar de nós, para cuidar de outros seres humanos. Não sei se eu consegui me fazer entender, Carlos Henrique. Eu tenho tido o privilégio de poder estar falando sobre isso, né? Ontem, no G4, ontem, a palestra das nossas terças-feiras aqui no mosteiro foi justamente o cuidado espiritual do cuidador, do cuidado e cuidador, né? Nós temos várias maneiras de compreender a relação cuidado, ou seja, a pessoa que está sendo cuidado com o seu cuidador, né? Eu chamo isso da relação espiritual cuidado-cuidador. Quando nós estamos no hospital, por exemplo, é fácil saber quem é o cuidado e quem é o cuidador. Quando nós somos cuidadores familiares, quando nós temos alguém em casa que nós estamos na função de cuidar, nós também sabemos a relação cuidado-cuidador, porque ela é muito evidente, muito presencial. Mas o exercício da meditação é justamente eu ampliar esse meu olhar. Ampliar e incluir todo e qualquer ser que possa estar cuidando de mim. Então, o cuidado do cuidador não é só nas enfermidades, onde ele se torna mais evidente essa relação. Mas, como eu disse, se nós estamos em casa, quarentenando, e tem a necessidade de eu ir à padaria e tem pãozinho, eu vou ao supermercado, tem alimento, a água continua chegando em casa, a eletricidade continua chegando em casa. Alguém está fazendo isso. Alguém está provendo tudo o que eu preciso para ficar em casa. Então, há alguém cuidando de mim. E a gente não pode ter aquele olhar egoísta, não deveríamos, eu estou pagando. Não tem a ver com estou pagando. Porque, muito bem como você pontuou, em uma situação de pandemia, todas essas pessoas que estão trabalhando para prover o conforto e o bem-estar para nós ficarmos em casa, eles também gostariam de estar em suas casas. Eles também não gostariam de estar se expondo ao contágio, porque todos estão. Tá? Então, quando nós cultivamos, a sua pergunta é, o que eu posso fazer? Acredite que simplesmente cultivar uma mente, cultivar na sua mente e coração a gratidão por todos esses seres, você está fazendo muito. É que a gente não consegue perceber isso. Para nós as coisas têm que ser mais materializadas para eu perceber que estou fazendo algo. Mas o fato de eu ficar em casa, eu sou um a menos a me expor ou a contagiar alguém. Me expor ao contágio ou a contagiar alguém, porque uma das características do Covid-19 é a questão assintomatológica. Então, será sintomático. Então, nós não sabemos se nós temos ou não temos. Primeira coisa. Então, saber se tenho ou se não tenho, o meu respeito ao outro, já que eu tenho dúvida, eu não expor a outros. O uso de máscara é uma das maiores expressões de respeito que nós temos por nossa vida e pela vida alheia. Quantos de nós consegue ver o uso da máscara como um ato de respeito? Né? Então, se eu quero pensar como é que eu posso transformar essa minha gratidão a todas essas pessoas que estão se expondo, né, para cuidar de mim, minimamente eu tenho que mostrar respeito. Então, se eu tiver que sair de casa, eu vou usar máscara. Eu vou tomar todas aquelas precauções que tem sido nos ensinado a ter, né? Então, essas são maneiras de nós demonstrarmos a nossa gratidão a essas pessoas. E, à medida que nós demonstramos essa gratidão a essas pessoas, nós também cultivamos a bondade amorosa em nossos corações.
Isso preserva nós todos num estado mental de equilíbrio, sabendo que, como eu expliquei, não sei se hoje ou da outra vez, nós hoje sabemos que a nossa mente, o estado emocional da nossa mente, aumenta ou diminui o nosso estado imunológico. Então, se nós queremos também preservar a nossa saúde, regra número 1, preserve um estado mental e emocional equilibrado. E a gratidão é uma das os maiores vetores de nós mantermos equilíbrio emocional. Gratidão e bondade nas nossas ações. Então, certamente que a solução não é sair na rua fazendo passeata no momento de quarentena, para fazer um estado de um call de consciência a todo mundo em respeito a essas pessoas. Nós não podemos fazer isso nesse momento, mas podemos sim cultivar no nosso coração essa imensa gratidão por eles todos. É um grande caminho, com certeza. Obrigada. Alguém mais gostaria de trazer alguma pergunta ou comentário? Olá, Carlos, boa noite. Gostaria de... Isso, Marcos aqui de Recife. Queria primeiramente agradecer a oportunidade e por tudo que você trouxe, tudo muito lúcido e esclarecedor em vários pontos. E queria aproveitar aqui a oportunidade para te pedir se você pudesse trazer algum exemplo concreto sobre essa relação de causa e condição. Para mim não ficou ainda muito claro. Quando você fala da lei do karma, né? E a lei do karma está relacionada à relação de causa e efeito. A gente escuta muito a relação de causa e efeito, causa e efeito. Mas quando você falou causa e condição, não ficou muito claro para mim como é essa relação de causa e condição na manifestação, né? Enfim, dos eventos. E se você pudesse esclarecer um pouco mais sobre causa e condição. Ok. Acho que você pontuou uma coisa muito importante, talvez possa ser dúvida de outros. Causa e condição é uma coisa. Karma, karma é lei de causa e efeito, né? Causa e consequência. E a outra são causas e condições que permitem com que nós vivamos, que permitem que todas as coisas possam acontecer. Então, primeiro, relacionado à coimersão de todos os fenômenos. Ou seja, tudo aquilo que fenômeno é tudo e qualquer coisa que nós, enquanto seres humanos, podemos ser afetados ou perceber através dos nossos 5 sentidos. Ok? Então, nós somos um corpo sensorial, nós temos 5 sentidos. Dentro da leitura da psicologia budista, nós temos 6 consciências, então nós temos um 6º sentido, que significa que tudo que os nossos 5 sentidos captam se transforma numa imagem mental, e isso é a nossa 6ª consciência. Então, nós temos consciência daquilo que esses 5 sentidos trazem. Esses 5 sentidos são afetados por essas causas e condições. Ou seja, para que uma semente nasça, se eu jogar uma semente, mesmo que ela tenha geneticamente toda uma capacidade de germinar, produzir frutos e tal, se eu colocar ela sobre um cimento, provavelmente ela não vai germinar. Apesar de ela trazer nela própria o potencial de germinar, ela não encontrou, onde ela ficou exposta, causas e condições para que ela pudesse germinar. Se eu pegar essa mesma semente e jogar num solo fértil, aí vai ser o quê? Essa semente traz em si esse potencial e as causas e condições favorecem para que esse potencial aconteça. Então, causas e condições referem a tudo que possibilita a coimersão, a existência, o surgimento de alguma coisa. Então, nós nascemos, mas nós precisamos ter um espermatozoide do nosso pai, um óvulo da nossa mãe, um útero que acolhesse e todas as causas e condições
dessa fecundação e depois 9 meses e depois até hoje o que nós somos. Então, são inúmeras as causas e condições, desde das coisas mais basilares biologicamente falando, como umidade, luminosidade, tudo isso. Também nós somos capazes de ter as outras coisas como alimento, como, enfim, tudo que nós usamos todos os dias. Então, essas são causas e condições que sustentam a nossa existência da forma mais concreta dessa palavra sustentar, sustentar e manter. Ok? Relação de causa e efeito é simplesmente assim: o que você faz, o que nós falamos através da nossa ação do pensar, falar e agir, produz um efeito, produz uma consequência. Então, isso é lei de causa e efeito. Ou seja, por isso que nós devemos vigiar, né, o que nós pensamos, falamos e fazemos, porque nós vamos experienciar as consequências disso. Ok? Por outro lado, ter uma responsabilidade universal, que é uma dos ensinamentos mais lindos da Sociedade Dalai Lama, significa responsabilidade universal, significa, primeiro, sustentar todas as causas e condições que permitem a nossa existência biológica continuar a existir. Então, se nós destruirmos a natureza, florestas, água, poluir o ar, enfim, degradarmos aquilo que sustenta a nossa forma biológica vai chegar um momento que pode não existir mais. Isso é uma coisa. A outra coisa é a nossa responsabilidade um para com os outros, uma vez que nós somos seres totalmente interdependentes. Então, nós devemos, o tempo todo, renovar essa consciência de interdependência. Sabemos que, e esse exercício que eu falo de acordar de manhã e ver, e até o final do dia, tudo que você usou durante aquele dia, o que tornou possível essas coisas estarem disponíveis para que você as usasse para realizar o seu sonho de vida, o seu projeto de vida, continuar a existir como ser humano e assim por diante. Então, quando nós olhamos para essa interdependência, é fácil nós começarmos a cultivar uma visão de maior gratidão. E o estranho já não é mais tão estranho, porque de alguma forma esse estranho colabora com a minha existência. Então ele não é de fato um estranho. Ele é estranho porque talvez não saiba o nome dele, o CPF dele, nada disso. Mas eu tenho que reconhecer que nessa teia da interdependência, todos nós somos um para o outro, causa e condição da realização dos nossos sonhos. Essa é a diferença entre causa e condição e causa e efeito. Tudo bem? Alguém mais? Gostaria? Se não, acho que a gente vai encerrando. Tudo bem? Então, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, ter oferecido a minha oportunidade de ter esse diálogo, de compartilhar com vocês isso tudo. E eu realmente aspiro que, durante esses 2 encontros que nós tivemos, que tenha se construído alguma contribuição para a vida de vocês serem mais harmoniosa, mais feliz, mais plena, e assim por diante. Ok? E aí, o Tsering está projetando a nossa próxima atração, ou seja, o próximo programa da Church House, tá? Um diálogo, e mais um diálogo para enriquecer a nossa perspectiva de vida e assim por diante. Ok? A todos vocês eu me despeço com profundo agradecimento e espero que em algum momento a gente possa se reencontrar novamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito grata e pela sua amorosidade em passar tudo. Agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, Marcos, a todos vocês. Can I leave it to me? Yeah. All right.